Era uma vez um senhor que era psicoterapeuta, ele era padre, ele fazia muitos tratamentos, era muito famoso. E no meio dos tratamentos dele, ele viu que tinha muitos problemas familiares nas terapias. Ele era alemão e ele foi para a África do Sul estudar as tribos Zulu. Chegando lá, ele começou a perceber que os filhos tinham comportamentos, vamos falar assim, negativos com o pai, com a mãe. Então tudo que os pais faziam, o filho achava que era errado, que eles falavam errado, faziam errado, não concordavam com o que eles faziam. E aí o Bert Hellick começou a perceber que a geração desses pais é diferente da geração desses filhos. Como a sua geração, talvez pode ser diferente da minha, é diferente dos seus filhos, é diferente dos seus pais, dos seus avós. Bom, eu vou contar essa história para você começar a entender como que você pode solucionar problemas da sua vida. Eu me chamo Marcelo Shibashi, eu sou hipnoterapeuta, constelador familiar e programador neurolinguístico. E estou aqui para querer mostrar um novo caminho para você querer tratar tipos de pensamentos, sensações, de tudo que você vê, ouve e escuta. Então vamos lá passar a história? Então, antes de mais nada, já curte esse vídeo, já compartilha ele com alguém, já me segue, se você não é meu seguidor, para você ficar atento e receber as notificações de todos os vídeos semanais que eu vou colocar aqui no meu canal. Então vamos lá. O Bert Hellinger, ele viu que são gerações diferentes. Ele começou a perceber que tinha comportamentos diferentes. A gente tem uma educação diferente. A minha educação, ela é diferente da educação que minha mãe teve, meu pai teve. A educação que eu estou dando para minha filha é diferente, talvez, da educação que eu recebi. Mas não que seja, vamos falar assim, diferente em relação do jeito de ensinar. Mas talvez a gente tem outras interpretações sobre o que está sendo ensinado. Isso aqui deu para entender? Vamos lá, para vocês entenderem. Talvez os seus pais vieram da roça. Então, trabalhou duro, vamos falar assim, na enxada, mexendo com terra, com plantações, no sol. E hoje, talvez você nunca pegou num cabo de enxada. Talvez você nunca mexeu com a terra. Talvez você estudou, fez uma faculdade. E são coisas que talvez os seus pais não tiveram essa oportunidade. Então a gente começa a perceber já que são gerações diferentes. Só que aí a gente pode até falar, né? Por qual motivo você julga ou acha coisas dos seus pais se as gerações são diferentes? Como assim, Marcelo? Vou dar um exemplo de um caso de uma cliente. Uma cliente chegava para mim e falava assim: Marcelo, eu quero trazer os meus pais para morar aqui perto de mim. Eu moro aqui na cidade. Olha, tem, sei lá, hospitais, tem posto de gasolina, tem mercado, tem correio. É tudo perto aqui de casa. Onde os meus pais moram, Marcelo, não tem energia elétrica, não tem água encanada. Eles vivem todo dia, ficam pegando água de poço. Eles moram lá no fim do mundo, Marcelo, no sítio. Meus pais não querem, Marcelo. E olha para vocês verem como que é, né? Quando o Bert Hellinger ele repara que esses filhos não concordam com esses pensamentos dos pais, é por causa disso. Porque são gerações diferentes. Vamos falar assim, a geração de hoje tem muita tecnologia, muita inovação. Agora pega a época dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós. Então, exemplo, eles talvez acostumam com pouco. E não precisam de mordomias ou facilidades. Então, tendo a casinha deles, tendo ali um cantinho para descansar, talvez ali meia dúzia de galinha, um boi, um porco. Já gostam de cuidar desses bichos. Sentiam, fala assim, aquele silêncio, o cheiro de mato, de terra molhada. Consegue perceber? É uma outra cabeça.
Não estou falando que eles estão errados ou que eles estão certos. E nem que a filha também, por estar morando na cidade, ela está certa ou ela está errada. Mas o que eu estou demonstrando para vocês que existe, eu gosto até de falar que é a primeira lei sistêmica. A primeira lei sistêmica é a hierarquia. A hierarquia nada mais é que o respeito que a gente deve aos nossos pais. Que independente do que eles falam, fazem, qualquer tipo de comportamento, é problema deles. Não é problema nosso. Só que às vezes a gente, não fala assim, tá dentro desse problema, né? A gente é influenciado, a gente quer ajudar. Só que a gente não tendo o respeito para os nossos pais, a gente acaba tendo um emaranhado, um problema. E aí a gente carrega esse problema. E aí com o tempo, você já não vai aguentar mais. Vai ficar pesado, vai te incomodar. E aí entra, né, o que o Bert Hellinger reparava. Talvez o que os seus pais falavam ou falam já te irrita, te incomoda. Você pode falar que eles é teimoso, que você já não aguenta mais, que você já fica com raiva. Consegue perceber? A hierarquia, a grosso modo, é o respeito. É só isso. Só que quando você quebra esse respeito, você carrega esse problema. Ah, Marcelo, como que eu vou me curar para eu não quebrar essa lei da hierarquia? Respeitando eles. Talvez alguma coisa, qualquer situação, você não concorda com seus pais. Ah, sei lá, Marcelo, meu pai mora lá e não quer se mudar. Ai, Marcelo, meu pai gasta dinheiro demais. Ai, Marcelo, meu pai traiu a minha mãe, meu pai fez coisas ruins com a família. Mas você consegue perceber que, vamos falar assim, no relacionamento do pai e da mãe, talvez você está olhando para eles como pai, como marido e mulher. Não como pai e como mãe. Porque, o exemplo, se é marido e mulher, você não tem nada a ver com isso. Se eles brigam, talvez você não sabe nem por que eles brigavam, nem por que eles se separaram, nem porque o pai fazia tal coisa com a mãe ou que a mãe fazia tal coisa com o pai. E aí, às vezes, você só escuta um lado da história. Você não escuta os dois lados para ter algum tipo de conclusão, e nem que ouvir essas conclusões seja uma verdade absoluta. Só que às vezes a gente como filho, a gente quer se intrometer, a gente quer pegar dores do pai ou da mãe. E aí, novamente, você está carregando mais alguma coisa, mais um peso que vai te atrapalhar na tua vida. E aí, isso quando te atrapalha, quando você quebra essa lei da hierarquia, você vai ter consequências no seu futuro. Talvez hoje, pensa só um pouquinho aí, como que era lá na sua infância com seu pai e com sua mãe. E aí eu posso dizer que talvez você está passando a mesma situação hoje. Talvez com seu marido, com a sua esposa. É como se você estivesse repetindo a mesma história do seu pai ou da sua mãe. Já pensou nisso? Eu vou te deixar aqui, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Essa é sobre a primeira lei sistêmica, que é a hierarquia. E eu quero que você pense aí, talvez em coisas que você viveu lá no passado e que talvez hoje está passando tudo de novo. E talvez mesmo que você tenha um relacionamento com alguém e que você já até se separou. E você já até conheceu uma outra pessoa. E está acontecendo tudo a mesma coisa. E aí entra na segunda lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer a lei do pertencimento num próximo vídeo. Até mais.